Durante o encontro de família, descobri que meu marido estava dormindo com a minha própria irmã há meses. Foi só então que percebi que era hora de focar em mim e ser finalmente livre. Parte 2. Eu não queria te magoar, não foi assim. Ela gaguejava. Eu ri, uma risada seca e amarga. Ah, você não queria me magoar? Você, a minha irmã, com quem cresci, me traindo dessa forma. E você, Henrique? O homem que eu amei por todos esses anos, me traindo com a minha própria irmã? Qual é a sua desculpa? Você achou que eu não veria? Que eu não perceberia? Henrique ficou imóvel, os olhos vagos, como se estivesse procurando uma saída que não existia. Ele se virou para mim, mas eu não queria ouvir nenhuma explicação dele. Não me venha com desculpas, Henrique. Você me traiu e ainda tem a cara de pau de me olhar nos olhos. O escândalo não parou por aí. Meus irmãos, que até então estavam em silêncio, começaram a perder a paciência. Meu irmão mais velho, André, avançou em direção a Henrique e o empurrou para trás. Como você pode fazer isso com a minha irmã? Ele gritou furioso. Henrique recuou, claramente intimidado, mas o que mais me chocou foi a forma como meus outros irmãos também se aproximaram, prontos para partir para cima dele. Nunca pensei que veria a minha própria família tão revoltada, tão disposta a defender a minha honra. Eu, ainda em choque e com a raiva tomando conta de mim, me virei para Juliana. Você, sua hipócrita, acha que vai se safar dessa? Vai ficar com ele agora? Vai ver o que é perder tudo! Juliana tentou falar, mas a boca dela estava seca, sem palavras. A humilhação era evidente no rosto dela. Eu não tinha mais piedade. Tudo o que ela fez contra mim, contra a nossa família, estava vindo à tona, e eu não deixaria ela sair impune. Enquanto isso, minha mãe continuava tentando se soltar dos braços de meu pai, que tentava acalmá-la. Você não vai fazer nada, mãe. Eu vou cuidar disso, disse meu pai, com uma voz que nunca ouvi antes. Era fria, distante, mas havia uma firmeza nela que me deu um certo alívio. Minha mãe, ainda sem acreditar no que acontecia, começou a chorar, as lágrimas rolando pelo seu rosto. Era uma mistura de raiva e dor, de algo que ela nunca pensaria ser capaz de acontecer. E então, sem mais nem menos, as palavras de minha mãe ecoaram pela casa. Juliana, você não é mais minha filha! Pode sair dessa casa agora! Todos ficaram paralisados. Foi como se um terremoto tivesse abalado a estrutura da nossa família. Eu senti uma onda de alívio, mas também de tristeza. Minha mãe estava ferida. E as palavras dela, embora duras, eram uma consequência de tudo o que havia acontecido. Juliana ficou sem reação. Ela olhou para minha mãe, para mim, e sem palavras começou a pegar suas coisas. Henrique, ainda sem entender o que estava acontecendo, tentou se aproximar de mim, mas eu o afastei com um empurrão forte. Não se atreva a chegar perto de mim, Henrique. Você não merece estar nem ao meu lado nem ao lado da nossa família! Gritei. O clima na sala estava tão pesado que eu podia sentir o ódio pulsando. Minha mãe, sem forças, se sentou no sofá, chorando baixinho. Meus irmãos continuaram discutindo com Henrique, e meus tios, que estavam presentes, tentaram acalmar a situação. Mas o que estava acontecendo ali era irreparável. Enquanto isso, Juliana, com os olhos cheios de lágrimas, pegou suas malas e saiu da casa com a cabeça baixa. Minha mãe, entre soluços, jogou as malas dela para fora da casa. Você não é mais bem-vinda aqui! Ela gritou, a voz cheia de raiva. Eu nunca tinha visto minha mãe agir dessa forma, mas eu sabia que ela estava certa. Juliana não merecia estar mais em nossa família. Ela havia nos traído de uma forma irreparável. Henrique, no entanto, não teve sorte. Meus irmãos o empurraram para fora da casa, ainda discutindo com ele, xingando-o, sem dar a mínima para suas desculpas. Eu vi o homem com quem passei tantos anos ser jogado para fora como um estranho, sem nenhuma chance de redenção. Ele saiu da casa, todo machucado, sem palavras, com as roupas rasgadas e sem o apoio de ninguém. Nenhum de nós teve pena dele. Ele foi um traidor, e o destino dele estava selado ali. Eu me virei para minha mãe, que ainda estava em choque. Mãe, não se preocupe. Vamos seguir em frente. Eles não merecem mais nada de nós. Meu pai, ainda tentando manter a calma, pegou as malas de Juliana e as jogou para fora da casa, como se não houvesse mais lugar para ela ali. Ele olhou para mim, um olhar de compreensão, e simplesmente disse: agora é seguir em frente. Após aquele confronto, a casa ficou em um silêncio sepulcral. Eu olhei ao redor, ainda sentindo uma mistura de raiva, alívio e um vazio profundo. Minha família estava em choque, mas o que aconteceu era irreversível. Henrique e Juliana não mereciam mais nenhum espaço em nossas vidas. Eles haviam cruzado uma linha que nunca poderia ser apagada. Nos dias que se seguiram, a casa estava tensa. Minha mãe, embora ainda em choque, parecia ter um certo alívio por finalmente ter colocado para fora o que todos nós estávamos pensando, mas ao mesmo tempo ela estava devastada. Ela se recusava a falar com Juliana, e a cada dia a dor parecia mais visível nela. Eu sabia que não podia forçar nada.
e que o tempo seria o único remédio para a nossa família se curar. Henrique, como eu soubera, não apareceu para pegar suas coisas. Ele se escondeu como o covarde que era. E eu não mandei mensagem, não fiz questão de nenhum tipo de contato. Eu já estava com os papéis do divórcio prontos e minha mente estava decidida. Não havia mais nada que ele pudesse fazer para mudar a situação. A mentira dele, a traição, foi tão grande que nenhum pedido de desculpas poderia mudar o que eu sentia. Enquanto isso, Juliana tentou de todas as formas se aproximar de mim. Ela tentou me ligar, mandou mensagens e até tentou me abordar na rua. Eu a ignorei completamente. Cada vez que ela se aproximava, eu virava o rosto e seguia em frente sem olhar para ela. Eu sabia que ela não merecia meu perdão e, mais do que isso, não merecia nem mesmo o meu olhar. Uma vez ela tentou me parar na rua, mas eu passei direto, sem nem mesmo olhar para o seu rosto desesperado. A dor que ela causou não tinha mais palavras. O silêncio que eu mantinha era a maior resposta que ela poderia receber. Meu pai, que sempre foi mais reservado, manteve o contato com ela ao mínimo. Ele se recusava a conversar com ela sobre qualquer coisa. E quando ela tentava iniciar qualquer assunto, ele era direto e ríspido, dizendo apenas: "Não tenho mais o que falar com você." Ele não queria mais saber dela. Ela não tinha mais lugar ali. Meus irmãos, por outro lado, ficaram ainda mais agitados. A raiva que tinham de Henrique e Juliana só cresceu. Eles não pararam de ameaçar meu ex-marido, dizendo que ele não teria paz enquanto vivesse. A fúria deles era visível. E isso só fez com que eu me sentisse ainda mais apoiada pela minha família. Eles estavam comigo, e juntos iríamos seguir em frente. Com o tempo, comecei a perceber que minha vida estava tomando um rumo completamente diferente. Eu estava finalmente me libertando de tudo aquilo que me prendia. O sofrimento, a dor da traição, estava ficando para trás. Eu comecei a focar no meu trabalho, a me dar mais atenção. Eu fui promovida na empresa e comecei a enxergar a vida de uma forma mais positiva. Eu estava radiante. A mulher que saíra daquela traição estava muito mais forte, muito mais focada no que realmente importava: o meu próprio bem-estar. Eu me afastei de tudo e todos que haviam me ferido e comecei a focar nas coisas que me faziam feliz. Eu finalmente me sentia livre. E por mais que houvesse rumores sobre o que aconteceu, o fato era que a minha vida estava prosperando, enquanto a de Henrique e Juliana estava em ruínas. Amigos meus me contaram que Henrique estava morando em um apartamento minúsculo, isolado, sem ninguém ao seu redor. Ele estava longe do glamour que tentava manter na nossa vida juntos. O que ele ganhava, o que ele tinha, não valia mais nada. E Juliana, bem, ela perdeu a maioria das amizades que tinha. As pessoas a evitavam, e ela não era mais convidada para festas de família. O ostracismo era total. Eu, por outro lado, me sentia em paz, muito mais do que imaginava ser possível. Eu não sentia mais raiva de ninguém. Eles se destruíram sozinhos, e eu estava reconstruindo minha vida, mais forte, mais realizada, mais feliz. Minha família me apoiava e isso era tudo o que eu precisava. Os dias seguintes àquele escândalo foram difíceis, mas agora parecia que eu estava finalmente alcançando a felicidade que me foi roubada durante tanto tempo. Eu estava em paz comigo mesma, com o meu passado e com o futuro. Eu tinha aprendido a me valorizar de novo. A vida estava, enfim, seguindo para um novo capítulo. E quanto a Henrique e Juliana? Eles estavam recebendo o que mereciam. A traição deles os havia colocado em um abismo do qual não conseguiriam sair. Eles estavam isolados, longe de todos, e isso me trouxe uma satisfação imensa. Eu não precisava mais me preocupar com eles. Agora eu estava escrevendo minha própria história. Eu finalmente era livre.